Glória a Deus. Amém, amados. Graça e paz. Coisa linda, povo de Deus. Vivendo a liberdade que há de fato em Cristo Jesus. Amém? Eu quero fazer uma breve confissão. Pai, aqui está o teu povo, Pai. Povo que te adora em espírito e em verdade, mas que fizeram, Deus, um esforço para estar reunido como igreja nessa manhã. E nós queremos, Deus, nos reunir não para pior, não como aqueles coríntios que se reuniam para pior. Nós queremos nos reunir, Pai, para melhor, Pai. Nós queremos aprender mais contigo, Pai. Nós queremos, Pai, nos submeter à tua palavra. Que nessa manhã, Deus, a tua igreja que te adora em espírito e verdade, não só a estes que se assentam nessas cadeiras, mas em todo o mundo onde esta palavra correr, que os teus filhos estejam, meu Pai, com os corações dilatados para serem edificados pelo Evangelho do Cristo ressuscitado. Amém. Maravilha, meu amado. Louva a Deus pela tua vida. Obrigado pela tua companhia aqui conosco nessa manhã. E vamos à palavra do Pai. Lembrando sempre os nossos irmãos aqui ao vivo no Facebook, graça e paz a todos. E também lá no YouTube. Amém? E o tema da manhã, neste dia, o Evangelho, os cães e os porcos. O Evangelho, os cães e os porcos. Olhem lá a palavra descrita em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Disse o apóstolo Paulo: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que palavra, Paulo? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha que palavra magnífica, né? Palavra interessante do apóstolo Paulo. Ele diz que essa palavra é uma palavra digna de toda aceitação, é uma palavra fiel, e ele diz que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu, Paulo falando, sou o principal. Então havia em Paulo humildade. Paulo reconhecia que sem Cristo ele era o pecador principal. Ele não olhava o pecado do outro, mas o dele. Ele olhava a sua condição, que sem Cristo ele era um pecador. Mas a palavra que Cristo liberou ao seu coração era uma palavra fiel, porque Deus é fiel, e era uma palavra, amado, digna de toda aceitação. É uma palavra que nós não podemos desprezar. Se a palavra do Pai diz que com o único sacrifício Ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados, então foi com o único sacrifício. Não é pelo meu sacrifício, mas pelo sacrifício de Jesus Cristo, porque esta palavra é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Ele tinha consciência disso. Olha lá o próximo versículo. 1 Timóteo 4:9. Esta palavra é fiel, mais uma vez ele repete, e digna de toda aceitação. Ou seja, nós recebemos esta palavra porque esta palavra ela é viva, ela é eficaz e ela é mais cortante do que a espada alguma de 2 gumes. Eu não posso receber esta palavra debaixo de dúvida. Eu não posso receber esta palavra, que é o Evangelho de Cristo, inseguro, suspeitando que talvez Cristo não fez o suficiente, que eu vou ter que bolar algum projeto aí para dar uma ajuda ao sacrifício do Calvário. Não. Quando ele disse na cruz está consumado, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação.
Quando João Batista, olhando para ele como cordeiro, porque ali no seu ministério terreno, ele ainda ia morrer para tirar o pecado. Quando João diz, eis aí o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando Paulo diz, olha, o nosso cordeiro pascual já foi sacrificado por nós. Esta palavra é digna de toda aceitação. Ele veio e tirou o pecado da humanidade. Essa palavra é fiel, mas muitos não recebem, não aceitam como está escrito. Então, vamos ver então o que Jesus falou e pensou acerca disso. Olha lá. Livro histórico de Mateus, capítulo 7, versículo 6. Olha o que o Nazareno disse. Não, diga não. Não, não é não. É Jesus que está falando. Jesus que falou. Não deis aos cães as coisas santas. É para não dar. Não deis aos cães as coisas santas. Nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Por um acaso Jesus estava falando aí de cachorro? Por um acaso Jesus estava falando nesse contexto, ou dentre estes contextos dos livros históricos, de porcos? Um animal, suíno? Claro que não, amados. Nós sabemos que Jesus ele foi rejeitado. A sua palavra, para muitos, não foi digna de aceitação. Muitos desprezaram o mestre. Ele veio para os seus não receberam. E ele falava e falava, e os judeus, os principais lá da sinagoga, não atentavam, não recebiam. Jesus curou um cego de nascença, o cego chegou e deu testemunho, foi Jesus que me curou. Os crentes da época, os religiosos da época, não diga que foi Jesus que te curou. Ele disse, não, mas Jesus me curou. Não diga que foi, não anuncie que ele curou. Porque nós não aceitamos o testemunho dele. Nós sabemos quem enviou Moisés, mas esse aí nós não sabemos quem enviou. Não diga que foi ele que te curou. Quer dizer, o cego, ele aceitou, ele recebeu aquela palavra. Quem me curou, quem abriu os meus olhos, foi Jesus. Porque a palavra era digna de aceitação. Mas Jesus faz uma analogia com aqueles que rejeitam e desprezam a palavra de Deus. Negligenciam o evangelho. Então Jesus dizia, não é para dar. Não deis aos cães as coisas santas. O evangelho é santo. E se você pega o evangelho e dá aos cães, eles não vão aceitar. Eles não vão receber. E Jesus continue, não dê também as vossas pérolas aos porcos. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Pegue pérolas e dê aos porcos. Ele não sabe o que fazer. Porco não gosta. Porcos não gostam de coisa boa. Se você pega pérolas e colocar no pescoço do porco, ele vai quebrar, ele vai despedaçar. Ele vai se sentir agoniado. Agora, pega um prato de lavagem. Lavagem, para quem não sabe, minha avó criou porco um tempo, porcos. Era uma mistura, né, de miúdos cortados, aquela bagunça. Os porcos amam aquilo. Os porcos amam resto. Mas eles não gostam de pérolas. Pega um porco, dê um banho, perfume ele todo e depois solte. Para onde é que ele vai voltar? Para a lama, porque porco está no caráter dele, está na personalidade dele, ele volta para a lama. Então Jesus estava dizendo, não pegue as vossas pérolas, não pegue a palavra da graça que é digna de toda aceitação, não lance aos porcos. Porque muitos têm característica de porcos, ouve o evangelho, mas não aceita, não recebe. Que heresia é essa, meu irmão? Que conversa é essa? Você está dizendo que eu sou batizado com o Espírito Santo, mas eu não falo nem o labachura, nem me canta. Ô, você é porco, é? Você não entendeu nada do Evangelho?
Você quer externar uma coisa para dizer que você tem o Espírito, quando a palavra de Deus diz que o ato de nós confessarmos a Jesus, ou confessarmos a Cristo, já é um ato que o Espírito de Deus está em nós, porque sem o Espírito nós não podemos confessar. Não, irmão, você quer dizer que eu não vou para o monte buscar o Espírito Santo? Isso é dar pérola aos porcos, porque você prega, o Espírito de Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, porque o Espírito de Deus habita em... Os porcos, me perdoem. Eu não estou dando nome aos porcos, mas pessoas que agem com característica como porco. Os porcos desprezam essas pérolas e vão buscar o Espírito Santo. Eu vou falar, meu irmão, não tem como não falar. Vão buscar o Espírito Santo no monte ali em Itapuã. São filhos de Deus? São. Abençoados? Sim. Eleitos? Sim. Mas não tem entendimento, eles desprezam as pérolas. Porque o Evangelho diz que o Espírito de Deus habita em você. Essa palavra é digna de toda aceitação e fiel. Não deis aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas, porque eles vão pisar e vai perder tudo. Eu tenho falado para alguns irmãos, não adianta, meu irmão. Não adianta empurrar a Bíblia goela abaixo. Se Deus não edificar, em vão são os que edificam. Não, você pode pregar de Gênesis, Apocalipse, dentro do contexto, dentro da revelação. Se Deus não abrir o entendimento para que você perceba as coisas espirituais, Paulo disse, os homens naturais não compreenderão as coisas do Espírito. É como se estivesse dando pérola a porcos e as coisas santas aos cães. Como eu falei, Jesus não estava falando de animais. Então vamos aprender com a palavra. Livro histórico de João, capítulo 8, versículo 43. Olha lá o que Jesus disse. Por que não entendeis a minha linguagem? Jesus estava falando, pregando o reino. E de repente os fariseus se levantavam, não eram porcos, não eram cães no sentido literal. Mas eles se levantaram contra a palavra de Jesus, eles não criam. Eles não recebiam a palavra que Jesus estava pregando. Aí Jesus fez uma pergunta. Por que vocês não entendem? Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha? Jesus disse, vocês não podem ouvir a minha palavra. Mas irmãos, Jesus não estava pregando e eles não estavam ouvindo? É, eles estavam ouvindo, mas não estavam entendendo e nem aceitando. Eles ouviam, mas eles não suportavam a palavra de Deus. Por quê? Porque eles tinham comichão nos ouvidos. Vocês ouvem, mas vocês não entendem a minha linguagem, disse Jesus. Por não poderdes ouvir a minha palavra. Existe filho de Deus que se comporta como cão e como porcos. Eles conseguem ouvir a palavra do bispo tal, do padre tal, do líder tal, mas eles não suportam ouvir o evangelho. Não, aquele pastor ali, o que ele fala, eu assino embaixo. E o que Jesus falar? Não, peraí, não é bem assim não, porque a minha igreja tem tradição de 100 anos. Opa, peraí. Está colocando a tradição de uma dita igreja acima da palavra de Deus? Porcos. Está desprezando as pérolas. Está desprezando as coisas santas como cães. Parece que quando nós pregamos esta palavra, meu irmão, não tem jeito. Queira quer não, a palavra vai incomodar muita gente. Em outros, vai cortar, vai lapidar e vai gerar frutos. Mas em outros, a verdade, vai incomodar. Vai parecer que estamos procurando inimizade. E o apóstolo Paulo disse aos Gálatas, porventura, amando mais vocês, eu sou menos amado? Quanto mais Paulo amava, quanto mais Paulo pregava a palavra, Paulo disse, eu sinto dores de parto por vocês, até que Cristo seja formado em vocês. Mas quanto mais Paulo dava o evangelho, mais a igreja desprezava o apóstolo Paulo. E nós não estamos aqui para desprezar o evangelho de Jesus. Amém? Olha lá, características. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 8. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés,
Assim também estes, no tempo de Paulo, Paulo está escrevendo a Timóteo relatando isso, resistem à verdade, sendo cães e porcos. É isso? Homens. Porque a palavra não é direcionada para animal, mas muitos se comportam e agem como tais. Então Paulo está dizendo, como Janes e Jambres. Quem era Janes e Jambres? Dois personagens que viveram na época de Moisés. Eles resistiram à palavra de Moisés. Deus levantou Moisés como libertador, mas esses dois opositores eram um verdadeiro Satanás na vida de Moisés. Era um espinho na carne de Moisés. Janes e Jambres. Por quê? Porque eles resistiram a Moisés. Resistir a Moisés era ter resistido ao mandamento que Deus mandou por intermédio de Moisés, na lei. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também está dizendo Paulo, estes, no tempo de Paulo, resistem à verdade, que não é mais Moisés, é a graça de Deus em Cristo Jesus. Resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento corrompido, a mentes cauterizadas, sem conhecimento de Deus, homens corruptos de entendimento e reprobos ou reprovados quanto à fé. Não vive por fé. Não vive na palavra. Não crê que esta palavra é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Eles não recebiam. Assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, no tempo de Paulo, havia alguns que também resistiam a Paulo, resistiam ao Evangelho, resistiam à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprovados, repróbados contra a fé. Eles não criam no Evangelho. Não dê pérola aos porcos e as coisas santas aos cães, porque eles não vão aceitar, eles vão resistir. Mas irmão, tem 4, 5 anos falando da graça de Deus para essa pessoa. Esta pessoa continua indo para a igreja dizendo que é a casa de Deus e continua dando dízimo. Não dê pérola aos porcos. Não já falou uma vez? Não já falou que dízimo não é dinheiro? Oh, meus irmãos, não já falou que dízimo não é para líder religioso, porque dízimo era para a tribo de Levi? Não já ensinou isso uma vez? E por que eles querem continuar? Não dê pérola aos porcos. Deixa levar os dízimos, deixa levar o salário da viúva. Está pregando, está ensinando, não quer? Não dê as coisas santas aos cães. Deixa essa pessoa ir buscar o poder de Deus no monte, quando o Evangelho diz que o poder de Deus habita em nós. Pronto. Ela é digna de toda aceitação. Eu recebo que o poder de Deus está na tua vida. O poder de Deus não está em um copo com água. Os cães, os porcos, acham que sim. Porque eles desprezam as coisas santas e as pérolas, revelações da graça de Deus. Aqueles que se comportam como cães e como porcos, eles estão querendo levar para casa uma vassoura ungida. Que o homem disse que ungiu, que disse que quando varrer a casa, vai sair todo mal. No mínimo vai sair sujeira se você não limpou sua casa. Vai sair muito barata se você não limpou. Ela não me veio para cá carregar uma vassoura dizendo que tem poder, porque o homem de Deus disse que está ungida. Não, para cima de mim não. Para cima de nós não, porque o Evangelho não diz isso. Isso nós não aceitamos. O que nós aceitamos é o Evangelho, que é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Próximo. 2 Timóteo 3,9, versículo 9. Não irão, porém, avante. Uma hora, meu irmão, uma hora a casa cai. Ah, meu pai. Meus irmãos, o que tem de filhos de Deus sendo libertos por esta palavra? Meu irmão, um recado para a religião. Vocês vão ter que se esforçar mais, porque o povo não está comendo mais esse negócio de rosa de descarrego. Tem muita gente aí que não está comendo mais esse negócio de sabonete ungido. Isso é mentira, irmãos. Quantas vezes eu lembro que a religião me ensinou... Ó, irmão, leva sal e joga na cama do casal, porque o casal que está dizendo... separado, vai reconciliar. E eu ia com aquele punhado de sal, irmão, jogava na cama lá do casal, escondido do marido, que a mulher mandava jogar, a mulher dele, né? Mandava jogar, não é sal consagrado, que o pastor ungiu o sal. Eu jogava lá, no mínimo ali deu coceira, quando o marido foi dormir, se coçou como o quê?
Não resolveu nada. Que sal não resolve nada. Aí vai falar do feiticeiro que usa sal grosso. Tá os crentes, mesma coisa, usando campanha de sal. Mas você nunca viu a Bíblia que Eliseu usou? Meu irmão, você não está na lei, nos profetas. Você está em Jesus Cristo. O véu do templo se rasgou. Você não vive mais da sombra. Você vive agora da imagem exata. Cristo em vós é a esperança da glória. Não irão, porém, avante. Uma hora a casa cai, meu irmão. O povo de Deus está abrindo os olhos. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario. O seu desvario, como também o foi o daqueles. Todos passaram a conhecer as suas mentiras, as suas manobras, os seus enganos. Nada fica oculto que não haja de ser manifesto, meu amado. Uma hora o Espírito Santo traz à tona e os eleitos de Deus não serão mais enganados. Porque quem está libertando não é um homem que está falando aqui, é o Espírito Santo que está testificando no teu espírito que tu és um filho de Deus, abençoado com todas as sortes de bênção e que você não depende de macumba evangélica para ser próspero, porque você já é mais do que vencedor por aquele que te amou. É o que o Evangelho diz. Como também foi daqueles. Nesse tempo, na nossa geração, precisamos nos apresentar a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar, para taparmos a boca desses contraditores que se rebelaram contra a palavra e estão agindo como cães e como porcos. Claro, tendo misericórdia e amor, acima de tudo, pelos nossos irmãos, que têm sido vítima do sistema religioso, onde eles tiram tudo do povo de Deus. Deixam na sarjeta. E depois vem dizer que é para a obra de Deus. É porque Deus quer te ver banguelo, vendendo geladinho para dar 10% na igreja, o pastor enricando. E ele diz, se você não der, você não vai ser abençoado, viu? Mas o coitado já não é, está vivendo miséria. Mas ele está abençoado. Mas ele está bem. E o povo de Deus? Passando fome? Necessidade? Não é isso que estava na igreja de Cristo, a primitiva? Onde todos compartilhavam o pão e todos tinham de igual forma. Olha lá, próximo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Presta atenção na palavra, para depois não sair dizendo, irmão, você falou uma coisa ali, mas eu não vi na Bíblia. Abre a sua e confira. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã, a palavra fiel e digna de aceitação. Paulo disse, vai vir um tempo aí que eles, da geração de Paulo, não vão suportar, não vão aceitar. E no nosso tempo também, existem os tais. Porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias. Vou traduzir por miúdos. Eu cheguei aqui, eu vi esse irmão pregando. Eu não gostei da mensagem desse pastor. Já sei. Eu vou atrás de outro que vai pregar o que eu quero ouvir. Vai amontoar para si doutores e mestres para quê? Conforme as suas próprias desejos, concupiscência. Não, essa palavra aqui eu não quero ouvir não. Mas irmão, é uma palavra fiel, digna de toda aceitação. Não, mas eu não quero. Eu quero amontoar para mim doutores e mestres que preguem aquilo que eu quero ouvir. Como assim, irmão? Eu cheguei aqui, o senhor não botou a mão na minha cabeça para expulsar um demônio? Eu não quero essa palavra não. Eu quero ir em um lugar onde o pastor coloca a mão na minha cabeça e tira até minha alma. Meu irmão. Eu quero que você chegue aqui e eu pregue que a Bíblia diz que tu és um abençoado. Que a Bíblia diz que em Cristo tu estás perfeito. Que a Bíblia diz que você foi batizado na morte de Jesus. Está onde? Na Bíblia. Romanos 6, 3. Não sabestes que fosse batizado na morte de Jesus? Eu quero que você chegue aqui e eu digo para você que você foi aperfeiçoado com o único sacrifício. Hebreus capítulo 10, versículo 14.
Eu quero que você chegue aqui e eu pregue esta palavra que diz que Jesus lançou no mar do esquecimento os seus pecados, Hebreus 10:17. Ah não, você quer chegar e quer amontoar para você, mestre segundo as suas próprias concupiscências. Não. Aí tem gente que age como porco. Eu quero que o pastor diga que eu sou o carrapato do cavalo de Jacó. Não, se o pastor não disser que eu sou... Gente, pelo amor de Jeová. Se o pregador não disser que eu sou um pobre, aí diz que sente... Aí baixa um tal de um espírito de humildade. Não, irmão, porque nós temos que ser humilde. Isso não é ser humilde, irmão. Isso aí é você ultrajar o espírito da graça e desfazer do sacrifício de Jesus. Não, irmão, se o pastor não disser que eu sou um pobre, aleluia, miserável, cego e nu, para mim eu não estava... Jeová não falou comigo. Para aí, irmão. Pobre, miserável, cego e nu era quem viveu no ministério do pecado. Ministério da lei, ministério de condenação e morte. Jesus veio, Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Aí tem outros que são muito materialistas. Se o pastor não pegar a chave da bênção para ungir, para eu ter a minha casa própria, então Deus não falou comigo. Quem disse que Jesus morreu para te dar uma casa? Quem disse que Jesus morreu para te dar um carro? Jesus morreu para te dar vida e vida eterna. Agora os porcos? Ah, peraí. Os porcos ficam atrás dos cães. Os lobos devoradores. Porque você faz isso, Deus abre uma porta. Você faz aquilo, Deus te dá um casamento. Você faz aquilo, Deus abre... Estão mercadejando a palavra de Deus. Estão brincando com o evangelho. Jesus deu a vida, sofreu, foi para a cruz, morreu por nós, para as pessoas estarem indo para a igreja atrás de casamento, atrás de dinheiro, atrás de emprego. Parem com isso, meu irmão. Creia em Jesus Cristo. O reino de Deus está em você e todas as coisas serão acrescentadas para a tua vida. Essa palavra não pode ficar presa, precisamos proclamar. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, é o evangelho que revela essas verdades. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Próximo. Versículo 4. E desviarão os ouvidos da... Voltando o quê? As fábulas, as histórias. Muitos filhos de Deus nesta manhã já desviaram os ouvidos da verdade há muito tempo. O que é que ele quer ouvir? Fábula, história. Que história? Sobe Zaqueu, desce Zaqueu. Que história? Vamos dar 7 voltas na muralha de Jericó. Roda, 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 roda. Mas será que ele roda, roda Jequiti? Meu irmão, a muralha de Jericó já caiu no tempo de Josué, não é pro nosso tempo. Não, irmão, mas o pastor ele fez a campanha da muralha de Jericó. Cadê? Qual é a campanha da muralha de Jericó? Eu não sei, mas foi o homem de Deus que falou. Não foi, irmão. Foi a carne, ele quer teu dinheiro. No final da muralha, o muro não vai cair porque já caiu. Mas teu bolso vai cair, irmão. Ah, peraí, irmão. Não, pai, eu tenho conhecimento de causa. Eu vivi, foi quase 20 anos no sistema religioso. Eu derramava óleo que a gente comprava no supermercado. E o pastor dizia que ungiu no monte. E não ungiu coisíssima nenhuma. Então eu não estou falando coisa aqui que eu não conheço não, viu? Eu derramava sal grosso na cama. Não. E não mudou a vida de ninguém, porque isso não muda, irmão. Porque se isso mudasse também, aqueles que fazem lá os despachos também mudavam e não muda para melhor. Só fica preso naquela feitiçaria, naquele engano maligno. Quantos irmão? Eu estou no jejum de Daniel. Oh, abençoado. Daniel já morreu, ele fez o jejum dele. É como eu falei outro dia aqui. O crente está no jejum de Daniel. Aí se o católico chegar e dizer, eu estou no jejum de Maria, ele, eita, está repreendido, idólatra. Maria? E você, Daniel? Viu? O evangelho é para você pensar. É para você estudar a palavra. Jesus disse, é para examinar as escrituras. Não é para ficar ouvindo tudo que os homens falam. Amém, glória a Deus.
Não, vamos pensar um pouco. Por que eu estou fazendo o jejum de Daniel? Jejum era da lei. Daniel era judeu. O jejum de Daniel foi para Daniel. Teve um propósito específico. Mas, irmão, Jesus jejuou. Ah, mas eu gosto muito de falar isso. Jesus também foi circuncidado, ninguém quer. Ninguém quer, irmão. Então não entendem, estão desprezando as coisas santas. E bem verdade, eu sei que muitos de nós, porque nós passamos por isso, nós estávamos desprezando por falta do entendimento. Mas Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Uma vez que essa verdade chegou, nós não desprezamos mais a palavra de Deus. Porque nós não somos porcos para voltar para a lama, e nem cão para voltar com medo do seu próprio vômito. Voltando às fábulas, às histórias. Não, porque Davi matou Golias. Isso muda a vida de quem? Fomos chamados para ir numa igreja, a participar de um evento, foi com a minha esposa. Um louvor lindo, um lugar muito bonito, aconchegante. E nós estávamos ali na comunhão com os irmãos. Por quê? Não é porque congrega em outro lugar. São nossos irmãos, filhos de Deus, sim. Quando o abençoado pregou a Bíblia, eu digo: agora eu vou ouvir uma palavra, né? Estou querendo ouvir o Evangelho. O camarada ficou quase 2 horas. E vai Davi, vem Davi, joga pedra e Davi... Sim, aí? O que aconteceu? O que foi que trouxe de útil para a tua vida? Qual foi a novidade de vida, quer dizer, boas novas, Evangelho? Qual foi a boas novas que veio para a igreja? Para você ser edificado, para você ser transformado? Nenhuma, simplesmente porque não tem, porque eles contam fábulas, histórias. Olha lá. Tito, capítulo 1, versículo 10. Porque há muitos desordenados é que não foi ordenado. Não foram enviados por Deus. São desordenados. Simplesmente, eu quero pregar sim. Não, irmão, mas a verdade é que... Não importa com a verdade. Eu sou um desordenado, eu quero pregar do jeito que eu quero. Se eu quisesse pregar do jeito que eu quero pregar, o que eu queria pregar, eu estava ainda no sistema. Pregando o que o pastor passava para mim no escritório. Olha, tem que falar só isso e isso, viu? Aqui você não entra não. Mas eu não posso pregar o evangelho. Não. Você só pode pregar até aqui. Aqui você não pode falar mais nada. Vixe, é assim? Então, graça e paz. Porque eu não sou desordenado. Nós fomos ordenados por Jesus Cristo. Nós fomos capacitados por Deus para sermos ministros de uma nova e eterna aliança. Não da letra, lei, porque a letra, lei, mata, mas o Espírito, você está vivo em Jesus. Porque há muitos desordenados, faladores vãos, enganadores. Irmão. Principalmente os da... Você sabia? Os filhos de Deus leem isso aqui e nem sabem o que é isso. E nem pergunta. E detalhe, não pode nem perguntar. Porque no sistema religioso, se você chegar para o dito pastor e dizer: pastor, o que significa isso aqui? Que Paulo está dizendo que eles são desordenados, eles são faladores vão, enganadores. E Paulo diz assim: principalmente os da circuncisão. Ô irmão, o que isso quer dizer? Irmão, vamos ficar no espírito, porque a letra mata, é isso que eles dizem. Irmão, conhecimento demais, Paulo disse que incha. Não, Jesus disse que liberta. O que mata não é conhecimento, o conhecimento liberta. O que mata é a letra, a lei. A lei da letra matava. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7. Porque o ministério de condenação. Versículo 9. O ministério de morte. O ministério de Moisés, o ministério da lei matava. Que tudo exigia sacrifício. Por isso que Jesus veio para ser o nosso substituto. E no Calvário ele foi o sacrifício perfeito. Mas Paulo diz: olha, desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão. Circuncisão aqui é lei. Aqueles que recebiam a circuncisão, o sinal da aliança com Deus no antigo pacto. Então Paulo está dizendo: os pregadores da circuncisão,
Eles são faladores vão, desordenados depois da graça, porque depois da graça não é circuncisão, é incircuncisão. É o evangelho pregado e vivido por fé, não pelas obras. Eles são faladores vão, enganadores, principalmente os da circuncisão ou os da lei. Quem está pregando a lei aí fora? Quem está mandando você subir no monte? Isso era coisa de lei, irmão. Quem está mandando você jejuar? Isso era na lei, irmão. Quem está mandando você dar dízimo na casa do Senhor? Isso era da lei, irmão. Casa do Senhor somos nós. O templo lá dos judeus caiu. Não existe mais o templo. Eles são faladores vãos, porque agora é para pregar o evangelho do Cristo ressurreto. Mas eles estão pregando ainda o Nazareno e as obras da lei. Olha lá. Versículo 11. Disse Paulo: aos quais convém o quê? Tapar a boca aos porcos e aos cães, é isso? Não, irmão. Aquilo foi uma figura de linguagem, uma força de expressão que Jesus usou, como em todas as passagens que Jesus usava sempre parábolas. A figueira, os porcos, os cães, o joio, o trigo. Jesus estava falando de joio, de trigo? Não, estava falando de filho da salvação e filho da perdição. Os quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não, porque ensinar a lei não convém, ainda que com a Bíblia na mão. Ensinando o que não convém por torpe ganância. Eu senti de Deus levar um culto na tua casa, viu, vaso? Mas eu também senti de Deus que Deus mandou você me abençoar. Como assim? Não tem negócio de sentir de Deus não, irmão. O Espírito Santo está em você, ele fala com você. Se você quiser fazer alguma coisa por alguém, não é porque alguém vai impor isso. É porque já está em você. Basta você atentar para a voz do Espírito. Você vai fazer aquilo que o Espírito de Deus colocou no teu coração para fazer. E não por manipulação de homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Sacrifica teu Isaac. Ô irmão, vem cá, eu vou fazer uma pergunta para os amados. Abraão sacrificou Isaac? Sacrificou? Não. Quando Abraão foi para sacrificar Isaac, foi uma prova da fé de Abraão, não foi das obras de Abraão. Deus estava provando a fé de Abraão. Quando Deus mandou Abraão sacrificar Isaac, Abraão tinha tanta fé que ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar aquele que o próprio Deus tinha dado para ele. Aí Abraão disse: por fé eu sacrifico. Quando ele foi para sacrificar, Deus providenciou um cordeiro que estava lá preso no cartiçal, lá na planta. Então Abraão não sacrificou Isaac. E por que as pessoas fazem hoje aí o sacrifício de Isaac no altar? Venha! Aproveitar que o irmão está entrando agora, venha sacrificar. Venha sacrificar teu Isaac. Não venha não, irmão, isso é golpe. Não existe sacrificar Isaac não, irmão. Abraão não sacrificou Isaac não, meu amado. Deus, desde a lei, ele disse que não queria sacrifício, ele queria que obedecesse a sua palavra. Ah, irmão, mas como é que eu vou provar a minha fé? Fácil. Crendo no Evangelho de Jesus Cristo. Como é que você tem fé? Quando você crê no que está? Jesus disse no tempo de sua carne: a minha obra é esta. A minha obra é esta. Trazer tudo para a igreja. A minha obra é esta: que creiam que eu sou o enviado de Deus. Foi o que Jesus falou. Se você não acredita no que Jesus falou, próximo. Tito 1,14. Não dando ouvido às fábulas judaicas. Quem aqui gostava de dar ouvido às fábulas judaicas, hein, irmão? Eu tanto gostava de dar ouvido como eu pregava. Eu viajava nas fábulas. O que é fábula? Fábula é história, irmão. História não edifica vidas. A história de Sansão com Dalila não traz edificação, é fábula judaica.
A história de Davi com Golias não traz edificação para a tua vida. Traz um exemplo de fé de um homem que viveu em um tempo diferente. Exemplos, mas não edifica a tua alma, a tua vida, porque você está em outro tempo e você não é Davi. Então as pessoas gostam muito de ouvir fábulas judaicas. Não traz edificação, porque a palavra é agora, é para você, é atual, é para a tua vida, é para o teu espírito. Porque as leis do espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. E essas leis do espírito estão no teu coração. Você precisa entender o teu posicionamento em Jesus Cristo. Não é o posicionamento de Sansão mais, não é o posicionamento de Jefté, não é o posicionamento de Davi. Isso são histórias, você pode ler, eu leio, você pode aprender, eu aprendo, mas não é para aplicar, não tem como aplicar. Então quem prega isso está pregando fábula judaica. Se eu prego fábula judaica, por que eu não prego também circuncisão? Ah, meu irmão, e por causa dessa palavra, você vai fazer inimigos, mas também você vai alcançar os eleitos de Deus. Aqueles que foram chamados para não viver fábula judaica, mas para viver o evangelho. Não é para dar ouvido, não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da... Mandamentos de quê? Nem tem aqui, né? Não, envelope amarelo. É o envelope da prosperidade. É mandamento de Deus? É de quem? Mas tem ou não tem? Tem. Vocês sabem que tem. Vocês sabem. Envelope vermelho é o envelope da paixão. Quem está solteiro, acho que é esse, né? Envelope do amor. Tem ou não tem? É mandamento de Deus? É de quê? De homens que se desviaram de quê? Não é para dar ouvido. Eu vou ter que falar, meu irmão. Tem na Bíblia alguma campanha de vassoura ungida? É de quê? De homem. Não receba. Agora, se vocês não estão me suportando por essa verdade, me perdoe. Mas a verdade tem que ser dita, e disse Paulo, nada podemos contra, senão em favor da verdade. Não dando ouvido às fábulas judaicas, história judaica dos judeus, nem a mandamento de homens agora na atualidade. Propósito, campanha e barganha, não dê ouvido. Não dê ouvido a ventos de doutrina. O teu ouvido tem que estar aguçado, atento para o evangelho, aquilo que Jesus Cristo disse. Sua palavra. Paulo diz que ainda que desça um anjo do céu e pregue para vocês um outro evangelho, esse anjo seja anátema, maldito, não receba. Porque quem receber vai sofrer. Próximo. Tito 3:9. Mas não entres, olha, ontem nós falamos sobre isso aqui, ó. Mas não entre em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da... Aprenda isso. A graça não é para todos. A revelação do evangelho não é para todo mundo, irmão. Então tem gente que vai ficar questionando, debatendo. Como assim, irmão? Você prega que eu sou abençoado, mas a minha vida em casa está uma miséria. Ô, meu irmão, olha onde é que tu está plantando. Tu tá plantando em que área? Se tu está plantando na carne, é na carne que tu vai colher. O marido enche a cara de cachaça, passa a noite toda na rua, chega em casa e quer ter um casamento saudável. A mulher religiosa, o marido não crente, vai para o monte com o pastor, busca o poder de Deus e deixa o marido nas suas necessidades. E aí quando o marido cobra, ela vai para o pastor e diz, o diabo está no meu marido. O diabo da ignorância. Porque você foi fazer uma coisa que Deus não mandou fazer. Porque quem despreza os de casa, a família, é pior do que o incrédulo. Negou a fé. Não entre em questões loucas. Não entre em questões loucas,
genealogias. Mas aquele ali descendeu da tribo de não sei o que, da genealogia de Jacó, de Maria. Para com isso, isso não edifica nada. Aí eu fiz parte de uma igreja que o abençoado, o líder disse assim, olha, vamos fazer uma campanha para ler a Bíblia toda. Não é para pular nenhuma vírgula, é para ler até a genealogia. Eu me acabei. Li tudo, até a genealogia eu tinha que ler, porque ele mandou. Aí quando ele foi um dia, ele olhou para minha cara e disse assim, olha, nunca me esqueço não. Aqui ó, eu mato a cobra e não mostro o pau não, mostro a cobra morta. No ano de 2008, prêmio da Bíblia anual, quem lesse a Bíblia toda e quem decorasse um texto lá gigante. Eu li e consegui. Aí colocaram aqui, dos pastores tal, que eu não vou aqui falar ninguém, tal e tal, tal e tal, prêmio de leitura, tal e tal, tal e tal, visão, tal e tal, e aqui colocou um texto, e tudo em ti acontecerá no tempo de Deus, leia Amós 3,7. Aí eu peguei Amós 3,7 e li. Certamente Deus não fará coisa alguma, sem antes revelar os seus segredos a seus servos e aos seus profetas. Quando Deus me revelou, eu fui expulso da igreja. Quando Deus me deu o conhecimento, eu recebi. Eu recebo que Deus vai me dar conhecimento. Quando eu recebi, preguei. Cadê meu irmão? Cadê meu irmão? Não fuja, tá ali. Chamou meu irmão. Se teu irmão faz uma faculdade, se teu irmão estuda mais, esse homem tem uma sabedoria. Foi ou não foi? Fazer igual aqui. Foi sim. A minha sabedoria não vem da letra, não vem da teologia, não vem de um curso. A minha sabedoria vem do Espírito, porque eu creio nesta palavra. E nós não seremos enganados pelos homens. Está aqui a prova, eu lembrei, está aqui. Mas não entres em questões loucas, analogia e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Inúteis e vãs. Quem crê nessa palavra? Então obedeça. Próximo. Olha lá, Tito 3,10. Ao homem herege, o homem herege é aquele que se desvia da verdade. O homem herege é aquele que se corrompe. O homem herege é o porco que volta para a lama. O homem herege é o cão que estraçalha as coisas santas, que despreza as coisas santas. Aí Paulo diz, ao homem herege, depois de uma e outra admoestação ou correção, é para fazer o que com ele? Despreza. Evita ele. Sentou com você, não, irmão. Aí tem um abençoado que dizia ser meu amigo, um pastor. Meu amigo de quase 15 anos, irmão. Já pregou no nosso ministério. Que negócio é esse que vocês estão pregando? Eu falei, não, irmão, aqui, ó, dízimo não é dinheiro, não. Não, mas peraí, que negócio é esse? Não, irmão, negócio de unção com óleo, a Bíblia diz que nós já temos a unção do santo. Não, meu irmão, não jejum, meu irmão. Jesus jejuou para ser tentado, eu não quero ser tentado, não. Eu estou na bênção de Jesus. Eu estou lutando para vencer as minhas tentações na carne. Eu vou querer jejuar para ser tentado? Não, mas peraí. Não quer conta comigo. Dizia ser meu amigo. Aí eu que sou herege? Não. Aí porque eu ensinei, eu falei, está escrito, eu creio, está escrito o quê? Você crê? Não. Ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, evitei. Não quero briga com ele. Amo em Cristo, mas ele lá e eu aqui. Então entenda o que eu vou dizer agora. Deus vai tirar muita gente da tua vida. Não é matar não, né? Não leva como sistema de Deus vai matar. Não, Deus vai tirar da tua companhia, do teu ciclo de amizade, porque não vão receber esta palavra e você não foi chamado para agradar aos homens. Porque Paulo disse, se fosse para agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Depois de uma ou duas demonstrações, evita ele, cai fora, deixa ele lá. Próximo. 11, Tito 3,11. Sabendo que esse tal está o quê? Pervertido e peca, estando já em si mesmo o quê? A condenação já está em si mesmo. Ele está cheio de condenação, porque tudo para ele é condenação. Aqueles que estão em condenação em si mesmo, se você disser, irmã, chega. Tem irmã aí que sabe que já conversou comigo. Chega para um abençoado e diz assim, irmã, como é que você está? Aí o do sistema religioso diz assim, irmão,
Eu estou na luta, eu estou na prova. Eu estou no deserto. Aí pergunta a você, irmão, como é que você está? Aí você fala a linguagem da Bíblia. Irmão, eu estou reinando em vida. Como? Eu estou reinando em vida. Como assim, irmão? Oh, você nunca leu, não? Romanos 5,17. Eu estou reinando em vida. Como assim, irmão? Não aceito. Irmão Arnaldo, como você está? Eu estou perfeito em Cristo. Como assim, irmão? Ô, irmão, você nunca leu Colossenses 2,10? Eu estou perfeito em Cristo. Não, eu não aceito. Não aceita como, irmão? Como é que você está, minha irmã? Abençoado com todas as sortes de bênção. Como, irmão? Está na Bíblia, irmão. Efésios 1,13. Eu acredito na Bíblia. Eu acredito no Evangelho. E você? Não. Eu estou na prova, estou no deserto, estou no vale. Para com isso, irmão. Jesus já te tirou de tudo isso e você agora está em lugares celestiais. Os porcos e os cães desprezam o Evangelho. Próximo. Vamos lá. 1 Pedro 2,6. Por isso também, na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. E quem nela, na pedra, crê, não será? Quem é a pedra? Jesus é a pedra principal de esquina. Vamos lá. 7. E assim, para vós, os que creis, né? E assim para vós, os que crerdes, é preciosa. Pedra preciosa, ou seja, pérolas. Pedra preciosa. Não dê pérola aos porcos, irmão. Porque para vocês que crerdes, é pérola preciosa. Para vocês que crerdes, é preciosa. Mas, para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram ou rejeitaram, essa foi a principal pedra da Cristo, é a pedra, a rocha eterna. Próximo. 8. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam aonde? Na palavra. Sendo desobedientes para o que também foram destinados. Ô, irmão, por que fulano é desobediente assim? Ô, irmão, se você falou 1, 2 vezes, ele não ouviu, então ele é desobediente porque ele foi destinado. Porque o que não foi destinado para ser desobediente, ele pode até resistir por um tempo, como eu resisti. Como vocês aí resistiram. Pera aí, que mensagem é essa, rapaz? Como assim, irmão? Eu vivi 15 anos ali no pé do pastor, dizendo que ali era a casa de Deus. Aí vem esses irmãos dizendo que casa de Deus não é isso aqui. Que casa de Deus sou eu. Que mensagem é essa? Aí você resiste. Mas aí a palavra vai cortando. Como espada afiada de 2 gumes. Começa a cortar. Aí você começa a entender, de fato, Jesus está em mim. Por quê? Porque você não foi destinado para desobediência. Mas existem alguns que foram destinados para isso. Você vai falar. Não, eles vão ter o doce como amargo, o amargo como doce. A verdade por mentira, a mentira por verdade. É uma pedra, é o que está escrito. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Para aqueles que tropeçam na palavra, não entendem a palavra, não compreendem o evangelho. Sendo desobedientes para o que também foram destinados. Próximo. 12. 2 Pedro 2,12. Mas estes quem? Que tropeçam na palavra e que não recebe a palavra e não recebe o evangelho. Despreza a pedra principal. Mas estes, como o quê? Animais o quê? Como os porcos e os cães. Porco, né? Os animais são irracionais. Aí Pedro vem dizendo: mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não. Eu tenho falado, e os nossos irmãos que pregam a graça têm falado. Existem temas que nós pregamos que às vezes você não vai entender, mas não blasfeme. Calma, vá para casa, estude a Bíblia. No tempo de Deus, Deus pode abrir o teu entendimento.
Não, que nada, isso é heresia. Calma, irmão. Se esse conhecimento não chegou até você ainda, oxalá queira Deus que um dia chegue. Mas não vai blasfemar do que você não entende. Porque nós estávamos acostumados com o sistema religioso. Nós só entendíamos de campanha, de rosa. Nós só entendíamos de vigília. Nós só entendíamos de propósito. Hoje nós estamos entendendo o evangelho. Então, se existe ponto que você ainda não compreende, calma, não vá blasfemar. Duvide de mim. Mas não duvide do evangelho de Jesus. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feito para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão da sua. Eles vão perecer, vão sofrer. Está blasfemando do que não entende. Foi o que Jesus falou lá no tempo de sua carne. Pecado contra o Espírito, blasfêmia contra o Espírito, não há perdão, sofre. Vamos lá. 13, 2 Pedro 2,13. Recebendo o galardão da injustiça. Está blasfemando do que não entende? Vão receber o galardão da injustiça. Pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nórdoas. São eles, homens, são eles. Imáculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Muitos até penetram no nosso meio. Paulo que disse, para espiar a nossa que temos em Cristo. Mas nós não resistimos ou não cedemos nem por uma hora, para que a verdade do evangelho não seja desprezada. Nem a Pedro, Paulo aceitou a dissimulação. Pedro, você não está andando em conformidade com a verdade do evangelho. Nem a Pedro, Paulo respeitou, para que a palavra de Deus não fosse blasfemada. Próximo. 14, 2 Pedro 2,14. Tendo o quê? Olha o que é que eles têm. Tendo olhos cheios de adultério e não cansando de pecar, engodando as almas inconstantes. O irmão que é engodando? Engodando é enganando. Eles têm os olhos cheios de adultério, não cessando de pecar, e eles enganam, engodando, eles enganam as almas inconstantes. Você já viu almas inconstantes? O que é almas inconstantes? Vidas que não têm uma firmeza. Vidas que ouvem o evangelho, mas não tem aquele propósito de obedecer esta palavra, de reinar em vida por meio desta palavra. Então eles ficam meio que duvidosos. Aí eles veem o quê? Engodando as almas dos inconstantes. Você não é constante, você é inconstante. Você ouve esta palavra uma vez, duvidou, não quer ouvir outras vezes para que seja edificado, você é inconstante. Então você é levado por todo o vento de doutrina. Onde você chegar, o que pregarem, você aceita. E aí eles vão, ó, enganando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na... Os tais só pensam em lucro, né, irmão? Filhos de quê? Filhos de maldição. São filhos de maldição. Filhos de maldição aqui, eles podem ter sido filhos gerados segundo a lei. Porque Paulo disse, maldito todo aquele que está debaixo das obras da lei. Eu não quero ouvir Jesus, não. Quero ver o que o profeta Eliseu disse. Lei, filhos de maldição. Você está em Cristo. Você não está em Moisés. Você está em Cristo. Você não está em Elias. Você está em Cristo. Você não está em Daniel. Você está em Jesus Cristo. Próximo. Vamos lá. 15. Os quais, deixando o caminho direito... Olha lá, deixaram, ó. Se deixaram é porque um dia andaram. Os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão. Quem foi Balaão? Um profeta de Deus que se vendeu. Os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio de quê? Da injustiça. Deus mandava ele falar uma coisa, ele queria falar outra por causa do prêmio. Assim estão as igrejas evangélicas hoje. Deus fala uma coisa, eles falam outra por causa do prêmio. Deus manda falar uma coisa, eles falam outra por causa do prêmio. Por causa do prêmio.
São seguidores de Balaão, irmão. Se desviaram da verdade por causa do prêmio. Eu cheguei aqui, o pastor não orou para que Deus abra uma porta de emprego. Eu vou para outra ali, que ali tem prêmio. Próximo. 16. Balaão teve, né? Mas teve a repreensão da sua transgressão. Um mudo jumento falando com voz humana impediu a loucura do profeta. Aí Deus teve que usar um jumento, um mudo jumento. Que até onde eu sei, jumento não fala. Então Deus usou um jumento mudo, falando com voz humana, para impedir a loucura do profeta. E muitas vezes nós estamos vendo aí jumentos falando, porque o povo não está dando voz ao Espírito. Aí precisa Deus... irmão, vamos ouvir a voz de... Não rejeitais a voz do Senhor, teu Deus. Próximo. 17. Estes são fontes sem água. Imagina uma fonte sem água, irmão. Você chega em um deserto, ali tem uma fonte, tem um riacho. Você vai lá, só está a marca da água. Está tudo seco. Não adiantou. Tem a fonte, mas não tem o quê? Jesus, ele é a fonte, ele é a água da vida. Fonte sem água não vai saciar minha sede. Porque um filho de Deus que chega para mim 40 anos nas ditas igrejas e diz para mim que está perturbado, tendo sonho de noite, com Saci Pererê, dizendo que vê vultos rodeando a casa dele. A pessoa está 30 anos numa igreja evangélica. E o pastor disse para ele que se ele não tiver cuidado, o diabo vai entrar na vida dele, vai destruir as finanças dele. Porque ele não sabe que lá era gafanhoto, que era na planta, não tinha nada a ver no teu dinheiro. É fonte sem água. Jejua 21, não deu certo. Vai para os 40 de Jesus, morre nos 30 porque não chega lá. Fonte sem água não resolve nada. Faz campanha do amor, encontro de casais, campanha da prosperidade, e lá vai, e vem, e dá dízimo, e cadê a bênção? Não chega. Por quê? Porque estão desobedecendo o evangelho. Eu passei a ser mais próspero quando eu criei no evangelho, porque antigamente eu dava dízimo, fazia isso, fazia campanha, participava dos projetos, campanha do número do sapato. Eita, eu tenho um pezão. Campanha do número do sapato, e campanha disso, campanha daquilo. Eu tomo lá, da cá, toma cá, deixava minha filha com fome, e faz e vem, e não tinha nada. Comecei a obedecer o evangelho, Deus foi provendo trabalho, comprei minha moto, estou aqui reinando em vida, por meio de Cristo Jesus, e passando essa palavra para você. Porque por fé, aplaude Jesus se você se sentir vontade mesmo. É por fé nesta palavra. Vamos lá, próximo. Não, perdão. Segure. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente será reservada. Próximo. 18. 2 Pedro 2,18. Porque falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engana com as concupiscências, da carne. Olha lá. É da onde? É da carne, mano. É da carne, irmão. E bota a mão e o crente cai. E fica se estribuchando no chão. É carne, irmão. É carne, eu sei que é carne. E eu cheguei num lugar e colocaram a mão na minha cabeça. Eu estou vendo todo mundo caindo. Eu digo, que negócio é esse? Já que todo mundo está caindo, eu quero cair no poder de Deus também. E mete a mão na minha cabeça e empurra. E eu disse, ó Senhor, se é poder de Deus que está derrubando, então eu vou cair sem ter como resistir, porque eu não posso resistir a Deus. Eu falei, bom, então vou fazer um teste. Abrir um pouquinho o pé aqui, e esse irmão fortezinho assim, parecendo um irmão ali, e o irmão vai, empurra de um lado, empurra de outro, e eu vou lá ver um cá, mas eu lembrei da palavra como uma palmeira que balança para um lado para o outro, mas não cai. E o irmão empurra e nada, e eu tô vendo as irmãzinhas caindo. Tinha gente que nem era tocado. O irmão fazia... O irmão caía, eu digo, gente, eu quero receber esse poder também. Aí como o irmão não me derrubou, ele chegou no meu ouvido aqui, ó. E falou, varão, dê lugar. Eu falei, entendi o lugar que tu quer.
Eu entendi, sabe por que eu entendi? Porque quando ele botava a mão que alguém caía, sabe como é que ele saía? E a carne? Poder de Deus. Eu digo isso porque eu já fiz ver um suposto endemoniado e o homem olhar para mim e dizer: eu vejo fogo nos teus olhos. E eu fazia assim, ó. Não era nada, era carne. Passou um dia depois, eu encontrei o mesmo homem na rua. Quando ele me viu: pastor, irmão, bote a mão aqui para eu cair. Bote a mão aqui para eu manifestar. Eu falei: tome vergonha na sua cara, rapaz. Eu pensando que tu estava dizendo que estava endemoniado. E como é que tu está consciente mandando eu botar a mão na tua cabeça para você se manifestar no meio da rua? Isso é carne, irmão. É como o pastor dizia, que o povo estava caindo e botando a mão e dançando e caindo. Vamos parar agora com essa sem vergonhice, que agora eu vou ler a Bíblia, tá bom? Todo mundo ficava quietinho, sentava. Me suportem, irmão, me suportem. Porque falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engana com as concupiscências da carne. Tem gente que só gosta de ouvir essas coisas. Tem gente que não gosta de sentar aqui para ouvir um culto racional, ouvir uma palavra. Ele quer chegar em um lugar e sentar, e o pregador olhar assim e dizer: ei! Você que está aí de óculos, lá no fundo. Tem gente que gosta disso, irmão. Eu estou cheio disso, a religião engana. São os cães gulosos. Me ligam do interior. Pode me ouvir, eu não tenho nada a ver com isso. Pode me ouvir. Me ligam do interior. Sua irmã aceitou Jesus? Eu digo: ô, glória. Uma irmãzinha adotiva que eu tenho. Zinha não, zona, tá, gigante? Aceitou Jesus? É, tua irmã é crente. Como foi que aconteceu esse negócio aí que a abençoada não queria conta com a igreja? Como foi esse negócio aí? Ah, ela foi para a igreja ver um pregador de fora. E o pregador, aqui, irmão Carlos, ó, o pregador adivinhava a vida das pessoas. Eu falei: sim, continua. Irmão, o pregador era uma benção de Deus, irmão. Ele adivinhava até o chassi do carro. A minha tia falou para mim: quando a minha irmã viu aquela cena que o abençoado adivinhava o chassi do carro. Diga que é aquele carro branco assim. Quem é o dono aqui? Aí o irmão levantava a mão. O número do chassi do seu carro é esse. Pode ir lá ver. Deus de mistério! Os adivinhos não herdarão o reino. Adivinhar é como Geraldo diz: porque não adivinha o número da Mega Sena e fica rico? Ah, Deus está me mostrando que esse varão aí vai casar com aquela varoa. Em muitos casos o varão já é casado. Escute o que eu vou dizer. Você não está aqui na obra de engano. Eu fiz parte de um lugar onde me contava assim. Eu estou com o celular aqui, pode até guardar. Onde colocava lá na época não era Facebook, não era o quê? Orkut. Colocava lá e pesquisava a vida do irmão. Ah, Deus está me mostrando. Olhando nas redes sociais o que você fazia para dizer que era Deus que estava falando. E você saía com a mente inchada, com a tua carne, achando que Deus falou com você. Foi Deus não, irmão. Foi carne, foi homem. Enganadores. Falando coisas muito arrogantes, de vaidades, enganam com as suas concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam no... Você está ou já se afastou daqueles que andam no reino, no erro. Agora tome cuidado para alguém não vir te corromper. Porque o que Pedro falou foi isso. Eles iam com as mentiras, enganando as almas daqueles que já estavam se afastando dos que andavam em erro. Ou seja, o povo já estava caminhando pela fé, já estava vivendo a graça, de repente vem tínhamos um casal que estava conosco, ouvindo a palavra, edificado, sólidos, firmes, bem, prósperos, reinando em vida, confessando a palavra da graça. De repente sumiu um pouco das nossas vistas. Minha esposa disse: cadê os abençoados? Sumiram. Liga aí, o que é que está acontecendo? Ô irmão, vocês estão bem? Se está bem, amém. Mas sumiram, nunca mais deram notícia, está tudo em paz. Ô irmão, não está bem não. Briga em casa, a mãe está querendo matar o filho.
O filho queria bater na mãe. Gente, você estava tão bem o outro dia. O que aconteceu? Vem cá para a gente conversar. Quando eu chego em casa, irmão, nunca mais eu ouvi a palavra, nunca mais eu me reuni, nunca mais fez nada, nunca mais leu a Bíblia, nunca mais teve comunhão com o Espírito. Deu lugar à carne. Aí entrou aqui 3 irmãos de uma dita igreja aqui. E quando chegou aqui, disse que viu uma sombra aqui na minha casa. Não foi, amor? Disse que viu umas coisas voando. Acabou a vida dos abençoados. Falei, gente, vocês começaram no espírito, voltaram para a carne. Quem vos enfeitiçou? Damos uma palavra de ânimo. Levantaram mais um pouco. Graças a Deus as coisas estão estabilizadas agora. Mas dar lugar, meu irmão, a vento de doutrina. Volta para o erro, não tem jeito. Vamos lá, irmão, próximo. 2,19. Prometendo-lhe liberdade, sendo eles o quê? Mesmo servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo, escravo. Eles prometem liberdade, mas eles mesmos são escravos de um sistema. Vá lá. Vá lá à noite em algum lugar aí, pregando aí, vá. Pode ir. Tu é livre, vá. Tu vê lá ele dizendo, Jesus sara, cura e liberta, você amém. Jesus abençoa, você amém. Continua ouvindo, mas depois você vê as condenações. Irmão, mas você tem que sacrificar, trazer o dízimo à casa do Senhor, a campanha do... Começa a vir um jugo de servidão. Eles mesmos não fazem, mas ele impõe para a igreja fazer. Eu fiz 24 horas de jejum pedido pelo sistema. Os pastores dizem, 24 horas, viu? Não é até meio-dia não, é o dia todo. Se não me falha a memória, era até sem água. 24 horas eu ali, ó. Não é no espírito não, mas é na carne mesmo. Que espírito, irmão? Irmão, mas eu jejuei e fiquei lendo a Bíblia o dia todo, e daí? Eu como o dia todo e leio a Bíblia o dia todo também. 24 horas, quando faltava mais ou menos uns 5 minutos para meia-noite, para encerrar, para entregar o tal do jejum. Não é que eu descobri que os tais que mandaram não fizeram? Imagina a decepção que eu fiquei, irmão. O quê? Nós, quando você diz nós, você está se incluindo. Nós estamos numa campanha de 24 horas. Aí eu me acabando e você comendo em casa? Próximo. Judas, capítulo 1, só tem um capítulo 10. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como o quê? Como animais irracionais, porcos e cães, se corrompem. Próximo. 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de... entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de... Balaão, né, irmão? Que exemplo ruim desse homem aí. Era profeta. O que tem exemplo ruim de ungido profeta aí? E entraram pelo engano do prêmio de Balaão. E pereceram na contradição de Coré ou Corá, que se levantou lá contra Moisés. Moisés dizia uma coisa, eles diziam que não era assim não. Corá, Abirão e Datã se rebelaram. Eles contradiziam o que Moisés pregava. Então assim são muitos hoje. Vão contradizer o que o irmãozinho Elsa aqui está pregando. Próximo. Tem mais? 12. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, tá pelo meio, apacentando-se a si. São pastores de si mesmo, só aquilo que lhes convém, sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, não dão fruto, 2 vezes mortas, desarraigadas, não estão agarrados em Jesus, alicerçados em Jesus, não estão ligados em Jesus, não estão presos à palavra de Jesus. Lembra da figueira que não tinha fruto? Jesus passou e fez o quê? Amaldiçoou.
não nasça mais fruto de ti. Porventura, a briga de Jesus ali era com pé de figueira? Era homens. Ali tinha uma mensagem oculta, irmão. Aí o povo quer levar tudo que Jesus fez ao pé da letra. Árvores murchas, é a figueira que não dá fruto. Infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Próximo. 13. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas o quê? Está falando de quem? De homens ou demônios? De homens, né, irmão? Não, meu pai, Apocalipse capítulo 12, versículo 4, diz que o dragão arrastou até essa parte das estrelas. Legal. E que é essas estrelas? Homens errantes. Estrelas errantes. Que caíram. Caíram do evangelho. Caíram da graça de Deus. Decaíram. Desprezaram a palavra. Estrelas errantes. As mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negridura das trevas. Vive em treva, não sabe de onde vem nem para onde vai. Vive na escuridão, mas Jesus é luz. Ele está te iluminando nesta manhã. Próximo. Vamos adiantando aqui. Isaías, capítulo 56, versículo 11. Meu pai. E os cães, irmão? Tu já falou de porco, de figueira. E os cães? Estes cães são o quê? Estes cães são gulosos. E quem são eles? É cachorro. Não, irmão, é aquele cachorro vai. Esses cães são gulosos. Não se podem fartar. Não. Quanto deu aí a meta da igreja? Deu quanto? Pastor, esse mês nós... É assim que o sistema fala, daí pra frente, né? Esse mês nós arrecadamos aqui, aquelas grandonas. Este mês nós arrecadamos aqui pouco menos de 2 milhões. Como assim? Mas mês passado nós arrecadamos 2 milhões e 300. Eles nunca se fartam, querem sempre mais. Por quê? Porque eles são cães gulosos. Lobos devoradores. Se nesse mês você cooperou com 100, tá repreendido, eles lá. Eu vou persuadir a tua mente para mês que vem tu cooperar no mínimo com 150. Que eles são cães gulosos. Tu é livre, irmão. Coopera com o que Deus coloca no teu coração com amor e alegria. Estes são cães. Estes cães são gulosos. Não se podem fartar. E eles são o quê? Tem nada a ver com cachorro e gato aqui. Eles são pastores que nada o quê? Mas eu fugi do pastor, mas não sabe de nada. Meu irmão pastor colocou a mão em cima de mim, derramou azeite galo comprado no mercado que só fede. Mas eu sou pastor, e cadê a sua credencial? Minha credencial é Cristo e o Evangelho da verdade, o Espírito Santo que habita em nós. São cães gulosos, não se podem fartar. Eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornaram para o seu caminho, cada um para a sua ganância. São gananciosos, cada um por sua parte. Esse negócio aqui está dando dinheiro, vou abrir outro ali. Ali deu, vou abrir outra na esquina. O bispo que era do apóstolo saiu do apóstolo, foi para o padre foi para outro, porque esse negócio dá dinheiro, então eu quero isso. Claro, não foram chamados por Deus, são cães gulosos, prega por dinheiro, estão vendendo a palavra. Cães gulosos. Eu não dou para você, para os cães gulosos, eu não estou generalizando. Tem muita gente de Deus boa, mesmo dentro desse sistema, que tem coração do Pai. Estão lá enganados porque foram enganados. Muitos homens que estão nesta manhã, humildezinho, pregando lá o que aprendeu o Salmo 23. Até que não entendem o Evangelho, mas tem amor de Deus no coração. Mas eu estou falando para os grandões, os teólogos, os PhDs em teologia, os mestrados, doutorados, os doutores em divindade. Eles sabem do que nós estamos falando. São cães gulosos, nunca se fartam. Abriram suas empresas religiosas. E essa palavra para eles não interessa.
É o que um grandão falou, um grandão, bem grandão, bem grandão. Acho que o mais grandão aí, grandão no meio dos homens do Brasil. Grandão que eu falo é aqui, ó. Ele falou, essa graça de vocês é uma desgraça. Por quê? Claro que é desgraça. Não é fonte de lucro. Não tem sacrifício no altar, então não lhe interessa. Você quer avião, você quer templo. Próximo. Eles são cães gulosos. Aí Paulo dá característica que estava no meio de Paulo também, olha lá, ó. Atos 20, 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, Paulo ia partir, ia embora. Entrarão no meio de vós o quê? Lobos cruéis, os cães. Lobos cruéis, que não pouparão o... Não tem piedade da igreja. Eu não quero nem saber como o irmão tá. Eu quero encher o bolso. Eles são assim, ó. Não pouparão o rebanho, olha lá, 30. E que dentre vós mesmo se levantarão. Não é que vai ser levantado por Deus. Paulo está dizendo, no meio de vocês mesmo, no meio de vocês que já ouviram essa palavra, no meio de vocês que estão em graça, é o que Paulo está falando. No meio de vocês mesmo, entre vós mesmo, se levantarão. Não é que Deus vai levantar, eles vão auto se promover. Se levantarão o quê? Cachorros e cães? Olha lá, os cães gulosos. Homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos para Jesus. Após si. Atrair discípulo para ele. Para ele. Tem mais? Tem, vamos lá. 2 Pedro 2:2. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Vai trazer má fama ao evangelho. Por isso que tem gente que não quer conta com o evangelho, porque já está frustrado com o sistema religioso enganador. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Próximo, 3. E por sempre é avareza, né, irmão? E por avareza farão de vós o quê? Com palavras o quê? Fingidas. Por avareza eles farão da igreja negócio. Vão negociar a igreja. Tem lugar aí que vende templo com membro dentro. E eles ainda dizem assim, tem 80 dizimistas, pode pegar que vale 80 mil. Época de política então é uma ótima oportunidade para vender o povo de Deus. Vender, trocar por saco de cimento, por terreno. Agora não, saco de cimento é para aqueles pequenos. O negócio lá é cargo na prefeitura, é coisa grande, é coisa grande. Por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Claro, ele não vai falar a verdade, tem que fingir mesmo, tem que mentir mesmo, né? E eu falei para os irmãos, e tem que mentir muito, porque a verdade está destronando eles. Eles vão ter que inventar outras coisas. Que a arruda, o sal grosso e a vassoura já não está dando jeito em muita gente. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sua sentença, e a sua perdição não dormita. Vai acabar a festa. Tem mais? E aí Pedro vai fechando aqui, ó, confirmando as palavras do Senhor e com dito provérbio. Deste modo, sobreveio-lhe o que por um verdadeiro se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito. São lobos vorazes, cães gulosos, pastores que apacentam a si mesmo. Aí vem para a nossa reunião. Mas eu já estou percebendo aqui que se eu liderar com essa palavra que esse irmão está pregando aqui, eu não vou ficar rico. Porque primeiro que não tem dízimo. Aí eles voltam para os seus próprios vômitos. É melhor voltar para a minha campanha. É melhor voltar para os meus projetos. Deste modo sobreveio e por um verdadeiro provérbio. Um provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada, já tinha sido lavada, né, porquinha? E a porca lavada ao espojadouro de lama. Tem crente que gosta de lama. Vão desprezar esta palavra e vão voltar para o chiqueiro. É verdade, irmão. Tem gente que gosta de lama. Vão desprezar o evangelho. Não. Irmão, essa palavra é digna de toda aceitação. Não, mas eu não aceito. Não. Eu? Não. Irmão, tu não é porco não, irmão. Tu já foi lavado. Jesus disse para Pedro: vós já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado.
Já está limpo, permaneça limpo. Não, não. Eu estou lá em Apocalipse, aquele que é sujo, suje-se ainda. Tu não é porco não, irmão, você está limpo, não com a tua campanha, não com o teu dízimo, você está limpo pelo sangue de Jesus. Não, não, mas eu não acredito não. Eu vou voltar para a lama. Um verdadeiro provérbio. De onde foi que Pedro tirou isso? Encerramos. Provérbios 26, 11. Como o cão torna o seu, assim o tolo, os porcos, os ignorantes, assim o tolo repete a sua estutícia. Não dá um temor quando você ouve uma palavra dessa, irmão? Então tenha misericórdia dos nossos irmãos e vamos tocar trombeta. Vamos falar desta graça. Chega de engano. Vamos anunciar o evangelho. Vamos libertar vidas. Porque eu não quero ver os meus irmãos como porcos voltando para a lama e como cães que estão voltando a comer o seu próprio vômito. Amém? Amém, amados? Graça e paz, queridos. Seja edificado por esta palavra bendita do Pai.